Bom dia, hoje é domingo, dia 7. Agora de manhã estou gravando esse vídeo, acredito eu ser muito importante para o nosso entendimento, para o nosso crescimento no entendimento. E o tema deste vídeo, por que as orações feitas nos templos mostram que a religião vive em maldição? É isso mesmo, porque as orações feitas nos templos mostram que a religião vive em maldição. As pessoas ficam, eu frequentei templo algumas vezes, pouco tempo, e as pessoas ficam, né, gritando, aleluia, em nome de Jesus, derrama o seu poder, ó Pai, glorioso Deus, faça, eu sou o verme de Jacó, eu não sou nem a urina do cavalo, do não sei o que, do pistoleiro, do ladrão, do bandido. E, oh meu Deus, manda, envia anjos na minha casa, envia anjos no meu trabalho. E gritando, oh, aquela gritaria mó do mundo. Você que mora do lado de uma sinagoga, você deve saber disso. Falando que, achando que de tanto gritar, de tanto falar, será ouvido. Mas está escrito. Quem falou isso foi o próprio judeu, o próprio israelita, Jesus de Nazaré, conhecido também como Filho de Deus, Yeshua Yahshua, que na manifestação de filho, mas quem estava dentro dele era o Espírito de Deus. Ele mesmo disse essas coisas. E você vê em todas essas sinagogas esses jeitos. Ah, não, mas aonde eu frequento lá não tem, lá nas TJ mesmo não tem isso não. Mas eles se reúnem em templo de pedra. O templo de pedra foi derrubado no ano 70. O templo de Deus é espiritual. Não tem como você se reunir em um templo espiritual. Como que você vai se reunir em um templo espiritual? Fala aí, coloca no comentário aí. Já aproveita, dê o like e compartilha esse vídeo. Como que você consegue se reunir em um templo espiritual? Como que você consegue gritar em um templo espiritual? Como que você consegue pegar envelope em templo espiritual? Como que você consegue pagar 1 milhão num caroço de feijão num templo espiritual? Domingo de manhã já tô meio virado, viu? Já fico meio virado. Então o próprio Jesus que a religião segue, porque a religião segue Jesus de Nazaré, que veio para cumprir as leis, e no madeiro quando disse tetelestai está consumado, ele resgatou os que estavam na lei para não praticar mais as obras. Mas a religião fica gritando, grunhindo, urrando, bradando em alta voz, em bom som. E a pessoa para se aparecer, ela tem que gritar mais do que do outro lado. E grita e baba, e soa e transpira e pula. E o saravá come solto nesses lugares. A pizzaria. A unção do telefone é mão para trás, é mão para riba, mão para baixo e roda. Olha aqui. Veja aqui. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Veja o que Jesus de Nazaré falou. Isso daqui foi dito há quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Então não sou eu que estou inventando, não. Está escrito aqui. Se você não respeita a época, os times dos escritos, é problema seu. Porque o seu corpo está hoje em 2023, domingão, dia 7. Mas a sua mente religiosa está há quase 2000 anos lá atrasada. Então antes de você vir colocar qualquer coisa aqui no comentário, de crítica, traga sua mente de 2000 anos para cá. Venha ser inteligente, venha para você responder o comentário e falar, opa, peraí que esse escrito aqui não foi semana passada não, esse escrito aqui foi dito há 2000 anos atrás, 2000 anos, 2000 anos, 20 séculos quase. Então, traga para cá, racionalmente, desça do tamanco da sandália da religião e de uma forma racional analise, esse escrito aqui está aqui, foi dito isso há quase 2000 anos, tá? Veja. E você, religioso, você vai contra isso aqui. Você que segue Jesus de Nazaré, que veio para os judeus, e você sendo gentil, você segue isso aqui.
Mateus 6,5. E quando orarem, o que é orar? É falar com Deus. Você fala com Deus a hora que você quer. Ainda mais que ele, o tabernáculo espiritual dele está em você. Vou te mostrar. E quando falarem com Deus, quando orarem, não sejam, não, olha aqui, ó, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas. O que você vê, por isso que eu falo, o que tem aí? São igrejas ou são sinagogas? E são cópias frajutas de sinagogas o que tem por aí. São cópias frajutas. Instituída por Constantino no ano 317, que inventou o catolicismo. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aí a pessoa está vendo, recebeu a recompensa. Não, mas você tem que entender, você tem que ter uma interpretação de texto. Jesus aqui estava elogiando ele ou ele estava falando aqui, dando uma negativa? Não, não sejam. Porque se fosse para elogiar, ele falava, ó, vocês devem fazer assim, assim como é feito assim. Ele falou, não, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensas. Isso aqui foi dito há quase 2000 anos. Aqui não tinha sido estabelecido o tabernáculo espiritual, que eu ainda vou te mostrar. Você que segue esse canal, você sabe que está onde está isso aqui. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que muito falar serão ouvidos. É assim ou não é? Você que frequenta ou você frequentava? Você que frequenta. Queima Jesus, queima Jeová, manda fogo do céu, manda granizo com chamas de fogo para queimar, e que o anjo Gabriel, o anjo Samuel, o anjo Miguel, o anjo Cláudio, tem anjo Cláudio também, o anjo Cláudio, o anjo bispo cuscuz com melancia, que ele queima e vai, aí volta de novo aquilo e vai. Eu frequentei um tempinho uma sinagoguinha aí que você ficava 2 horas de joelho. 1h30, 2 horas. Eu com 3 cirurgias na coluna, 7 facadas na perna esquerda, lá de 89, desde 89. Então ela tem trauma, ficou trauma. Você imagine eu dando 10, 15 minutos de joelho a minha situação. Uma vez eu bati recorde de 1 hora, mas foi pra... que foi? Era melhor ter levado umas 10 pauladas na cabeça, que olha que sofrimento. Então quer dizer que chega no 10, 15 minutos... Aquelas orações que você começou a falar, aqueles brados, aqueles mantras, são mantras, eles voltam novamente. E o disco virado, riscado, volta. Então quer dizer, o que adianta você ficar 2 horas falando com Deus, porque o orar é falar, falando com Deus, sendo que Yeshua proibiu. E orando, não usem vãs repetições. Como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. É assim ou não é assim? Hã? Você que se libertou da religião, é assim ou não? Coloca no comentário aí. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Oração religiosa, isso é coisa de judeu. Buscar Deus em templo é coisa de judeu. Orar é coisa de judeu. Orar é maldições, é maldição. Oração é coisa de maldição, é maldição. Porque eu oro 24 horas por dia. Eu estou aqui orando, eu estou falando da palavra dele, eu estou falando dele. Se quando você está falando de uma pessoa, você está falando coisas boas de uma pessoa, você precisa estar do lado da pessoa, abraçado com a pessoa, falando, olha, eu estou falando bem de você, viu? Eu estou te elogiando. Não precisa.
Porque ele está no seu tabernáculo espiritual e o seu tabernáculo espiritual está em nós. Então veja que há 2000 anos Jesus disse, e orando não use, não, no 8, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Para que você vai ficar pedindo, sendo que ele sabe tudo o que você precisa? Isso há quase 2000 anos. O que é que você entende disso? Está escrito. Oração religiosa é maldição. Oração religiosa é maldição. Oração religiosa não agrada a Deus. Oração religiosa não agrada a Deus. Ó, eu ia fazer até um videozinho curto, mas aí deixa eu já ler logo isso aqui, quer ver? Deixa eu ler aqui, ó. Lucas 18, 9 ao 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, um líder religioso, e outro era publicano, cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. É assim ou não é a religião? Mulher, você que usa batom vermelho, você está com a pomba gira. Homem que está gravando vídeo, já falaram um monte de vezes, de camiseta regata, você não é de Deus. Você que está na praia usando sunga, você não é de Deus. Eu sou de Deus porque eu uso véu, eu não rapo o sovaco, minha perna é peluda, eu não uso bermuda, eu uso bigodinho fininho, eu tomo o dízimo das pessoas, eu sou de Deus. Olha aqui, ó. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Porque religioso ele julga, ele aponta. Ele fala, você é isso, você vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno, sepultura. Você não vai ter salvação. A salvação era antes do ano 70 do juízo. Você não vai ser salvo, você vai ser condenado, Jesus vai voltar e você vai ficar. Religioso assim. Por quê? Porque é fariseu. Porque está debaixo de maldições. Porque está nas trevas. Oração não agrada a Deus. A oração religiosa não agrada a Deus. A oração em templo não agrada a Deus. Porque as orações em templo são coisas presunçosas, soberbas, arrogantes. Você consegue entender? Orações religiosas são maldições. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. 13. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, você que se acha todo diferenciado porque você frequenta templo e faz orações, você está fazendo as mesmas coisas daqueles que condenaram, usando a lei de Moisés, dada a Moisés, condenaram Jesus e o penduraram em um madeiro. Você que se considera um orador de templo, você é maldito da mesma forma que os fariseus foram. Os fariseus penduraram o Filho de Deus, açoitavam os discípulos, prendiam os discípulos. Você, religioso, você é um fariseu. Você é um cretino, cabeça de bagre. Aí tem pessoas que entram, nossa, você chama as pessoas de cabeça de bagre. Porque está escrito, não sou eu que estou inventando. Então não adianta você vir toda cheia de mimimi pra cima de mim, não. É que você é muito bruto, eu tô andando pro que você acha de mim. Tá escrito. Está escrito. E vocês, religiosos, vocês seguem a Jesus de Nazaré. Então isso é para você. Você está debaixo de maldições. Você está na maldição. O que está tomando cerveja está transgredindo a carne, mas ele não está na maldição, porque ele não está seguindo Moisés. Você que fica em templo, você está na maldição. Você está praticando as mesmas obras de quem condenou Jesus, de quem pendurou Jesus.
Porque as orações feitas nos templos mostram que a religião vive em maldição. Então, voltando aqui, porque se eu for falar do assunto, já começa a ficar meio nervoso. Então, a oração que se fazem em templos, nessas chamadas igrejas, são as orações dos hipócritas, são as orações dos fariseus, dos líderes religiosos. São as orações dos que seguiam Moisés, dos que acusavam as pessoas, dos que sentenciavam, dos que matavam, açoitavam as pessoas. Então não se sinta orgulhoso. Ah, eu sou orgulhoso porque, olha, eu tenho orgulho porque eu busco o meu Deus. Eu sou um servo do meu Deus. Eu sirvo ao meu Deus. Você serve ao homem, à doutrina de homem. O templo caiu. O templo ruiu. O templo foi aniquilado. Assim disse Jesus aos discípulos no capítulo escatológico, no capítulo de 24 de Mateus, que foi um capítulo, juntamente com o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas, são as falas quando ele veio, ele iria vir, e ele falou que não passaria daquela geração. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo foi derrubado no ano 70, porque foi o fim dos tempos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vida e do fim dos tempos. E dentro desse contexto estava a queda do templo. E lá no versículo 34, de várias coisas, pregar o evangelho, não sei o que lá, no 34 ele falou: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele falou isso no ano 33, 32, 33. A geração se completou no ano 70, Daniel 9, 2, Jeremias 25, Jeremias 29. A duração da destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso que Jesus falou que não passaria daquela geração. A queda do templo. Então não existe mais templo terreno, em Apocalipse 18, 10. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, diz: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Não chegará. João estava falando na ilha de Patmos durante o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, durante o juízo de Deus que havia chegado. O templo caiu, a grande cidade, Babilônia, sobrou apenas 1/4 da cidade de Jerusalém. Os outros 3/4 foram destruídos. Apocalipse 19, 1, 2. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Veja, algo presente para aqueles dias. Não era a salvação, a glória e o poder irão ser do nosso Deus. Não, foi estabelecido o reino. Se cumpriu aqui Daniel 7, 13 e 14. E no versículo 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui, ó, pois julgou. O templo ruiu no ano 70. E o templo ruindo no ano 70, aconteceu Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, mas eu vou ler o 2 e 3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, a espiritual. 3. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, será o seu Deus. Aqui, ó. No texto da NVI, que é que eu mais gosto de ler, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ou seja, quase 2000 anos, no ano 70 aconteceu isso. Foi derrubado o templo terreno, o templo que os fariseus, os judeus, adoradores de Moisés, buscavam a Deus, adoravam, idolatravam, e foi estabelecido o tabernáculo espiritual, onde Deus habita. E esse templo não tem cadeira, esse templo não tem púlpito, não tem líder religioso. Nesse templo não tem dons de homens, dados a homens.
Não tem título, não tem nada. Não tem como você se reunir nesse templo. Porque a reunião nesse templo é entre Deus e os seus filhos espirituais. E não precisando você ficar gritando, grunhindo, rugindo, vomitando, blasfemando, não precisa nada disso. Porque Jesus já tinha falado para os judeus que não precisava nada, porque Deus sabia de tudo que eles precisavam. Antes mesmo de despedirem. Imagine quem nasceu do ano 70 para cá, do juízo para cá. Precisa fazer o quê? O que você precisa fazer, eu preciso fazer, é andarmos na linha. Na linha, na linha. Obedecendo a voz espiritual no subconsciente. Você pisou do lado esquerdo, tomei uma biritinha a mais, vem aquela cobrança no dia seguinte ou na mesma hora. Não faça isso, cuidado. Aquela voz é a voz de Deus que está em você. Volte para a linha. Não beba mais. Usou droga, deu vontade de fazer ou fez, veio aquela cobrança. Não faça, volte para a linha. Está praticando obra carnal e vem cobranças, seja sensível à voz de Deus na sua mente. Não faça isso e não faça. Simplesmente. Eu sou viciado na pornografia. Veio a cobrança, sai fora dessa pornografia. Eu sou viciado no cigarro, sai fora. Eu quero abandonar o vício. Fale com ele. Mas precisa bradar, gritar? Não. Aqui, trabalhando. Ninguém precisa balbuciar, não precisa ninguém ouvir nada. Monta na sua bicicleta, na sua carriola, na sua bicicleta, no seu carrinho de rolemã, no seu skate, vai pro banheiro tomar banho, vai fazer as suas necessidades, não interessa. Aqui, Pai, eu sei que o Senhor está em mim, eu sei que o seu tabernáculo está em mim, eu preciso me libertar disso, eu quero me livrar disso. Naturalmente, você não vai precisar tomar remédio, não vai precisar fazer tratamento, não precisa fazer nada disso. Aconteceu comigo. E ele tira tudo de você. Você amanhece, você dorme fumando, amanhece sem fumar. Dorme usando droga. Não, quem usa droga não dorme. Sai. Isso é tudo, toda a obra da carne. Basta você pôr. Isso é viver por fé. Então coloca essa fé em ação. Então, voltando aqui. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, quem fica dentro de sinagoga está debaixo de maldição. Porque em Gálatas 3:10 ao 13 está assim, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá por fé. Viver por fé, sim. Viver por fé é você confessar o tabernáculo, ainda mais que nós estamos no Evangelho Eterno. Evangelho Eterno, lá em Apocalipse 14:6, foi estabelecido no ano 70. O Evangelho Eterno é Deus no espírito de todos. Branco, preto, japonês, coreano, paulistano, cearense, baiano, africano. Deus está no espírito de todos. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu, eu acho aqui é melhor NVI, porque fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por que as orações feitas nos templos mostram que a religião vive em maldição? Porque o templo de pedra dedicado a Deus não existe mais. E quem praticava essas orações, longas orações, a gritaria e não sei o que lá, e se achavam melhor do que todos, eram os fariseus, os mesmos que penduraram, que crucificaram Yeshua, Jesus de Nazaré. Se você é um religioso, você vive em templo, saiba que você, conforme a palavra, você está debaixo de maldição. E a prova disso, o carimbo disso, é Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Tá bom? Isso é viver por fé. É crendo que Deus está em nós. O tabernáculo dele é espiritual.
O que tem por aí são cópias fajutas de sinagogas. Então eu vou deixar essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, ó, joinha, compartilhe, se inscreva neste canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, sempre repetindo, não sou dono da verdade. Não, não, não. A verdade não está no meu entendimento, não. Esse é o entendimento que eu tenho para mim e eu passo gratuitamente a você. Cabe a você aceitar ou não, tá bom? Um excelente domingo para você, uma excelente semana e viva pela fé, viva por fé. Tudo que você precisar falar, fale aí, ó, na sua consciência. Fale com quem está te corrigindo no dia a dia. E você vai ver que você vai levar uma vida feliz. Você vai ter uma experiência carnal, porque nós somos filhos de Deus no Espírito. Essa carne é apenas um instrumento experimental que está nessa terra aí durante um prazo, durante um tempo. A carne de ninguém é eterna, mas o Espírito que está em nós, sim. Esse veio do reino eterno e voltará para o reino eterno. Até a próxima. Tchau, tchau.